Eu sou Hélio Matter, sou diretor-presidente do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. A natureza é uma expressão daquilo que é divino. Na verdade, a natureza é a vida na sua forma mais pura. E quando a gente pensa nessa vida, ela não é uma vida, ela é um conjunto de vidas que compartilham esse espaço que a gente chama da natureza, e do qual o homem faz parte, a mulher faz parte, a humanidade faz parte. A grande dificuldade nossa em olhar para a natureza é que nós passamos a olhar para a natureza como sendo um recurso. Isso, na verdade, se a gente pensar nas empresas, elas olham para os homens, para as mulheres, e dizem recursos humanos. Olham para a natureza e dizem recursos naturais. Então, na medida em que a natureza se tornou um recurso, ela se tornou um instrumento a serviço do homem. E a vida, pela vida em si, deixou de ter valor. O que passou a ter valor foi a natureza instrumental e aquilo que a natureza pode servir, pode entregar como bem-estar para os humanos. Nessa medida, se perdeu o valor da vida pela vida em si, da natureza e dos homens e das mulheres. Na verdade, todos nos tornamos recursos, a vida se tornou recurso a favor de um sistema de produção que supostamente estaria sendo criado, isso desde a Revolução Industrial, estaria sendo criado para o bem-estar da humanidade. Mas se esqueceu que a humanidade é parte da natureza. Ela é uma parte da vida que existe em toda a natureza. E, aliás, não é uma parte privilegiada, não é uma parte melhor ou pior, ela é uma parte. Ela precisa tanto da natureza quanto a natureza precisa do homem presente na natureza, mas como parte da vida, como uma parte que se integra, uma parte que se equilibra, uma parte que convive, que compartilha e não que domina. A grande dificuldade nesse processo, a partir da Revolução Industrial e a partir da transformação do homem e da natureza em recursos, a grande dificuldade é que o homem não se deu conta do poder que ele poderia ter nesse processo. Eu gosto de pensar que o homem não teve um complexo de superioridade, o homem teve um complexo de inferioridade. O homem achou que qualquer coisa que ele fizesse na natureza, a natureza era tão vasta, tão infinita, que não haveria nenhuma possibilidade dessa relação se perder, isto é, que a natureza deixasse de prestar os seus serviços ambientais, os serviços naturais, para bem-estar do homem. Porque nós éramos muito pequenos, não vamos fazer diferença. Isso era um complexo de inferioridade que se mostrou bastante equivocado. É exatamente o oposto. O homem, num período de tempo muito, muito curto, foi capaz de fazer uma transformação na natureza contra si próprio, contra o próprio homem, contra a própria mulher, sem se dar conta de que estava fazendo essa transformação. Não quer dizer que se nós, humanidade, tivéssemos nos dado conta, nós teríamos feito diferente. Mas eu tenho absoluta certeza que não nos demos conta. Começamos a nos dar conta na década de 60, no século passado, quando, pela primeira vez, a Rachel Carson escreveu um livro lindíssimo chamado Primavera Silenciosa, na qual ela mostrava os efeitos do DDT, da dedetização, sobre a natureza. E ela mostrava que o DDT estava sendo usado na agricultura e, por meio de permear o solo e chegar nas águas, ele aparecia no Ártico, na pele dos ursos, na escama dos peixes. E mostrou pela primeira vez os efeitos globalizantes do uso de uma tecnologia de maneira indiscriminada. E aí começa, de fato, o movimento ambiental. É difícil dizer que começa o movimento ambiental, porque, na verdade, já desde muitos séculos, Rousseau já falava nisso, enfim, muitos já falavam
sobre essa importância desse equilíbrio entre o homem e a natureza. Mas Rachel Carson, em 1960, a gente pode dizer que, de maneira estruturada, pensada, analisada, de fato, colocou um ponto de início no movimento ambientalista como nós conhecemos hoje. No processo de exploração da natureza a favor da humanidade, como não nos demos conta dos impactos que estávamos tendo, e principalmente da dimensão que esse impacto teria ao longo do tempo, ao longo de, na verdade, não foi nem tanto tempo, foram os últimos 70, 80 anos, nós chegamos a uma situação de apocalipse, eu poderia dizer, na medida em que nós estamos explorando hoje o ar, a água, as terras agricultáveis e a capacidade da natureza de absorção dos resíduos da produção e dos resíduos do consumo, nós estamos explorando esses recursos naturais 50% a mais do que a Terra é capaz de regenerar desses recursos. O grande exemplo disso é o que está acontecendo com o aquecimento global, que, na verdade, eu prefiro chamar de clima extremo, essa situação em que a gente tem grandes secas e grandes inundações. No aquecimento global, o que ocorre é o ar está com uma densidade de carbono emitido por várias formas, pelo transporte, pela energia elétrica, numa quantidade tal que a natureza não consegue renovar o ar para que o ar fique limpo. A natureza, o ciclo de absorção do carbono no ar é um ciclo que pode levar 1000 anos, que para a natureza é nada, mas para nós humanos é mais do que muitas e muitas vidas. E o fato de que isso está ocorrendo, de que nós estamos consumindo recursos naturais 50% a mais do que a natureza consegue regenerar nos recursos renováveis, é extremamente grave. Então, falta ar limpo, está faltando água potável em várias regiões do mundo, as terras agricultáveis estão se reduzindo em quantidade, porque nós, homens, exploramos, por via da agricultura intensiva, mais do que a terra era capaz de se regenerar, e a absorção dos nossos resíduos, não é preciso dizer, basta a gente olhar em torno das cidades, nós estamos cercados de lixo por todos os lados. Há um esforço da humanidade em reverter alguns desses processos, mas de maneira totalmente insuficiente. O que é mais grave nisso é que isso está ocorrendo quando apenas 1 bilhão de pessoas, do total de 7 bilhões, consome 80% do total do consumo mundial. 1 bilhão de pessoas. Os outros 6 bilhões de pessoas consomem aproximadamente 20%. E o que está ocorrendo nesse momento é que a emergência da nova classe média, que é uma boa notícia, porque são pessoas que estão ganhando em dignidade e principalmente ganhando em perspectiva para suas próprias vidas, essa emergência está se dando dentro do mercado de consumo, dentro de um modelo de consumo que é exatamente o mesmo. Então, o que está ocorrendo? Hoje entram no mercado de consumo de massa aproximadamente 150 milhões de pessoas por ano. Então, vamos fazer a conta. Tínhamos 1 bilhão de pessoas consumindo 80% do total do consumo. Se estão entrando 150 milhões, são quase 15%. Vamos dizer que não fosse 150, fosse 100 milhões. São 10% a cada ano. Isso quer dizer que em 20 anos nós vamos ter mais 3 bilhões de pessoas para se somar a esse 1 bilhão de pessoas, quando este 1 bilhão de pessoas já está consumindo 50% a mais do que a Terra consegue renovar. Imagina o que acontece quando esses 3 bilhões de pessoas se somam a esse processo e começam a consumir no mesmo modelo de produção e no mesmo modelo de consumo. Aquilo que já era totalmente insustentável do ponto de vista ambiental, vai ser o quê? Vai ser insustentável elevado ao quadrado, à terceira potência? Insustentável é insustentável, já era. Então, seria preciso muito rapidamente haver uma mudança
extraordinária, eu digo uma mudança radical no modelo de produção, no modelo de consumo. E não apenas do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista social, a mesma coisa. Quer dizer, não é justo que 1 bilhão consuma 80%, os outros 6 bilhões, aliás, é pior do que isso, não é que os outros 6 bilhões consomem 20%. Nesses outros 6 bilhões, você tem 1 bilhão de pessoas passando fome. Você tem 2 bilhões de pessoas vivendo ou passando fome, realmente, ou outro bilhão vivendo naquele mínimo minimorum que é preciso para a sobrevivência da vida humana. Então, na verdade, não estamos dando condições de dignidade para a humanidade, o que também não é sustentável. As ondas de violência, de agressividade, de grandes choques e confrontos, vêm daí. Não existe sustentabilidade também econômica. Quer dizer, para que tudo isso continue a funcionar, é preciso fazer, durante muitos anos se fez com que esse bilhão de pessoas fosse esse bilhão, a consumir tudo que estava sendo produzido. E como se queria produzir cada vez mais, para que se ganhasse cada vez mais do ponto de vista das empresas, se forçava o consumo desse bilhão. Eu não deveria usar o passado. Se força o consumo desse bilhão. Da mesma forma como esses que estão entrando no mercado vão ver o seu consumo forçado pela publicidade, pelo crédito, por fazer com que o consumo seja um elemento de identidade na vida das pessoas, quase como se as pessoas sentissem que, se elas não consumirem num certo padrão, elas não vão ser tão boas, entre aspas, quanto as demais pessoas. Então, existe uma ênfase no consumo extraordinário na sociedade, que é insustentável também do ponto de vista econômico. A crise de 2008 nos Estados Unidos foi isso. Se forçou o consumo, se deu crédito de uma maneira irresponsável, esse crédito foi usado para consumo, aparentemente a economia ia crescendo. Bom, isso deve ser bom. Não, não era bom, porque ela estava crescendo artificialmente, não por conta de um consumo realmente necessário, mas por conta desse consumo forçado pela publicidade, pelo crédito, etc. Se a gente fizer o raciocínio de reduzir o crescimento da população, porque isto resolveria essa questão da insustentabilidade, esse raciocínio está errado. Porque a questão da insustentabilidade, ela não se resolve por reduzir o crescimento populacional. Ela se resolve por mudar significativamente o modelo de produção e de consumo. Em outras palavras, por mudar a forma como o bem-estar das pessoas é atendido pelos produtos e serviços que são produzidos. De maneira bem simples. Ao invés de produzir um produto que vai ser descartável, que você vai usar meia dúzia de meses e ele acabou, vai ter que se produzir produtos que durem muitos e muitos anos, de maneira que você, com isso, respeite a natureza e, portanto, respeite a vida, respeite o divino. Fazendo com que aquilo que saiu da natureza seja usado durante muito tempo. E aí sim, aí a gente reduz o volume de produção, a gente reduz o volume de absorção. E as pessoas dizem, bom, mas aí vai causar desemprego. Eu digo, não vai causar desemprego. Você tem 150 milhões de pessoas entrando no mercado todo ano. É uma questão de você produzir diferente, para consumir diferente, para viver diferente. Isto sim é absolutamente necessário, seja para uma população de 7 bilhões, de 9 bilhões ou de 10 bilhões. É claro que, mesmo mudando o modelo de produção e consumo para um modelo onde se consiga atender o bem-estar da humanidade com muito menos recursos naturais por unidade de produto ou de serviço que vai ser produzida, mesmo que se consiga isso, não vai se conseguir produzir as coisas com 1/10 dos recursos naturais que se produz hoje para produzir o mesmo bem-estar. Portanto, não dá para pensar que a humanidade vai ter 40 bilhões de pessoas no planeta, porque nós, de fato, não vamos ter. Aí não existe modelo de produção e consumo que consiga dar conta de suprir todo esse bem-estar. Mas nós estamos muito longe de falar de um crescimento desse tipo. Mais do que isso, esse processo todo da insustentabilidade está levando a um decréscimo natural do crescimento populacional.
A vida se tornou difícil para as pessoas. O sistema econômico é um sistema de vida ou morte no dia a dia das pessoas. A concorrência é brutal, é agressiva. As pessoas não estão se sentindo confortáveis na vida como ela existe hoje. Os jovens estão tendo menos filhos, estão decidindo ter menos filhos. Eu não estou entrando aqui numa apreciação moral sobre o que está acontecendo. Eu estou apenas olhando de fato, constatando que é isso que está acontecendo. As pessoas estão assustadas com o mundo como ele terminou se conformando. Um jovem que hoje inicia no trabalho percebe muito mais dificuldade do que a geração passada teve. E, nessa medida, a tendência de ter menos filhos vai existir por um fenômeno sociológico, eu diria, muito mais do que um fenômeno de controle deliberado do crescimento populacional. Nem é preciso falar sobre isso. Toda e qualquer mudança na sociedade ou vai começar nos indivíduos ou não vai acontecer. Se a gente pensar, e muitos pensam assim, não, mas o governo, aqueles que estão no poder, precisam perceber que algo está mudando e mudar, então, o modelo de produção e consumo, mudar a forma como o modelo econômico hoje está criando a sua dinâmica. Claro que isso seria ideal, se esses que estão no poder tivessem essa percepção e agissem sobre ela. Esperar que isso aconteça, a meu ver, é ingenuidade. Basicamente porque, numa sociedade insustentável, aqueles que detêm o poder econômico estão do lado da insustentabilidade, não estão do lado da sustentabilidade. Quem é que detém o poder econômico? Por exemplo, as grandes indústrias de petróleo, as grandes indústrias de refino, indústrias automobilísticas, são todas indústrias que eu diria são as indústrias do século passado. São as indústrias da energia embaixo da terra. E o século XXI vai ter que ser o século da energia em cima da terra. Isto é, não o petróleo que ficou acumulado lá há 300 milhões de anos, mas alguma coisa que vai poder ser produzida energeticamente a partir do renovar de recursos naturais plantados e cultivados continuamente. Esta mudança não vai ocorrer pelas mãos daqueles que supostamente ganham hoje com a situação atual. Por que eu digo supostamente ganham? Porque estamos todos nesse planeta, estamos todos nessa sociedade. Então, não adianta a gente pensar que quem está no poder está ganhando e quem não está no poder está perdendo. Estamos todos perdendo. Estamos todos perdendo o meio ambiente, que é meio ambiente de todos nós. Estamos todos perdendo em qualidade de vida numa sociedade que é de todos nós. Estamos todos perdendo individualmente na nossa incapacidade de psicologicamente lidar com a sociedade como ela existe hoje. Então, nós precisamos de uma sociedade que seja mais generosa, que tenha compaixão, em que as comunidades de fato se formem e os fracos e os fortes, de alguma maneira, se integrem e se ajudem, como ocorre na natureza. E é assim que a gente será capaz de fazer sobreviver a sociedade humana. Sustentabilidade tem uma definição interessantíssima que apareceu num muro em Joanesburgo em 2002, na Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento de 2002, Rio+10. E dizia o seguinte, no muro: suficiente para todos, para sempre. O suficiente para todos, para sempre, é a definição de sustentabilidade. É isso que a gente quer. Agora, se nós explorarmos a natureza como estamos explorando, não vamos ter o suficiente. Do jeito que estamos explorando, não vamos ter para todos. E do jeito que estamos explorando, de jeito nenhum vamos ter para sempre. Então, o que a gente precisa encontrar é uma outra forma de viver. É uma forma de viver onde o convívio entre as pessoas, onde o desenvolvimento espiritual, onde os afetos, as amizades, sejam de fato valorizados e sejam a principal razão de ser das pessoas. Claro, o trabalho é importante dentro disso, é uma forma de realização, mas não pode ser a única forma de realização e tendo como produto o consumo do outro lado da moeda. Não, o trabalho tem que ser instrumental, ele também é forma de realização,
é instrumental para poder consumir, mas que seja poder consumir para o bem-estar, que é suficiente para as pessoas fazerem o quê? Viverem uma vida com perspectiva material adequada e espiritual adequada. Uma vida em que todos, ao longo da vida como um todo, se eduquem, possam amar, possam ter os seus amigos, possam ser a convivência com a sociedade de uma maneira harmônica e gratificante para cada um. Essa sociedade está por ser formada. Nós estamos muito longe dela. E a condição básica para ela se formar é a generosidade e a compaixão. É a ter certeza de que cada um de nós tem dentro de si os mesmos sentimentos, as mesmas angústias, as mesmas alegrias, os mesmos desejos de felicidade, mesmo desejo de segurança. Todos temos a mesma coisa. Alguns disfarçam, outros não. Mas, no fundo, todos somos iguais, somos humanos. E, nesse sentido, se percebemos assim e formos generosos e nos ajudarmos mutuamente nesse processo, aqueles que são mais fracos, precisam ser ajudados, por definição. Isso é a ética da vida, não é? Se isso não ocorrer, nós não vamos construir uma sociedade sustentável. Até porque vamos continuar colocando no consumo um papel que o consumo não consegue ter, que é um papel de cobrir para essas nossas angústias, esse nosso buraco interior, essa insegurança que é permanente na vida das pessoas. O que cobre para isso não é consumo. O que cobre para isso, e, aliás, as pesquisas mostram esse desejo das pessoas, o que cobre para isso são os convívios familiares, os convívios de amizade, são os amores sinceros, são as amizades leais, são as famílias unidas. Esse conjunto de relações é o que sustenta a vida das pessoas. Pesquisa do Acatu, que nós revelamos ao público ano passado, em maio do ano passado, nós perguntamos para os brasileiros: o que é felicidade para você? E nós achávamos antes que, eventualmente, o pessoal dizia: felicidade é poder consumir isso, consumir aquilo, poder comprar, enfim. Primeiro, saúde, a minha e a daqueles que me cercam. Segundo, aqui 66% disse saúde. Diziam várias coisas. 60% disse convívio social, convívio com os amigos e com os familiares. Eu quero estar bem com os meus amigos e familiares. Terceiro, qualidade de vida. Eu quero paz e alegria na minha vida. 36%. Aí aparece a suficiência material, 30% apenas falando nisso. De maneira que não é a primeira preocupação para fazer a felicidade. As pessoas sabem que a felicidade delas, ou essa sensação de felicidade que vem, volta, está presente, de repente deixa de estar, é uma coisa que, além de ser fugaz, é uma coisa que não vai vir da suficiência material. Suficiência material é instrumento. É preciso que as pessoas tenham essa suficiência. Mas ela é condição necessária, mas totalmente insuficiente para uma vida que faça sentido. Muitas pessoas me perguntam se vai dar tempo, nesse processo de insustentabilidade, se vai dar tempo de a gente conseguir corrigir esse processo. Eu digo o seguinte: depende do ponto de vista. Do ponto de vista da humanidade, nós precisamos fazer tudo o que for possível para tentar salvar a humanidade convivendo com o planeta. Se nós não formos capazes de conviver adequadamente com o planeta, o tipo de vida que vai existir no planeta vai deixar de ser adequado para nos servir a nossa sobrevivência. Então, o que está em pauta realmente para os humanos é a sobrevivência da humanidade. Eu não tenho preocupação nenhuma com o planeta. Eu fiz um cálculo outro dia. O planeta existe há 3,5 bilhões de anos. Os humanos estão aqui, o ser humano, vamos dizer 50 mil, 100 mil anos. Se a gente puser esse período de tempo em um ano, o planeta existe há 1 ano. Há quanto tempo o ser humano está aqui? 7,5 minutos. Em 1 ano. Portanto, o planeta sempre existiu e vai continuar existindo. E a vida no planeta vai continuar existindo, só que ela poderá ser uma vida
não adequada à sobrevivência da humanidade. Então, nem que seja por egoísmo, a humanidade tem que cuidar do planeta, porque esse é o seu habitat, essa é a sua casa. É esse planeta que serve a todas as nossas necessidades, desde que a gente permita que o planeta siga com a sua vida como ela é. Isso não quer dizer que espécies vão parar de deixar de existir. Sempre na vida do planeta, espécies deixaram de existir. 99% das espécies que existiram não existem hoje. Isso não foi o homem quem fez. Isso não quer dizer, no entanto, que a gente possa fazer qualquer coisa que o planeta se vira. Ele se vira, o planeta, de fato, mas ele se vira criando formas de vida que eventualmente sejam inóspitas para a humanidade. E aí nós não conseguimos sobreviver aqui. Então, nenhuma preocupação com o planeta. O planeta vai continuar. Se o homem deixar de existir aqui na face do planeta, dá uns 3, 4, 5 mil anos para o planeta, que é nada, e o planeta vai criar formas de vida, vai continuar se transformando como a vida é. Gaia é mais forte do que a humanidade. A humanidade faz parte disso, mas pode não fazer. Quando o ser humano pensa na sua própria vida, da sua família e da sua comunidade, ou ele ao mesmo tempo pensa aonde isto tudo está integrado para poder viver, ou ele colocará em risco a sua própria vida, da sua família e da comunidade, que é o que está acontecendo. Quer dizer, durante muitos e muitos anos, a partir da Revolução Industrial, se achou que aquilo que o homem poderia afetar a natureza era muito pouco, nós somos muito pequenos e tal. 200 anos depois, a gente vê o que está acontecendo, né? Consumindo 50% a mais em recursos renováveis do que a Terra é capaz de regenerar. De onde nasce isso? Nasce do pequeno, não nasce só do grande. O grande é o grande modelo de produção, de consumo, a como é produzido e o que é ofertado. Mas nasce no pequeno na medida em que a forma como cada um de nós viver, a forma como a família de cada um de nós for conduzir a sua vida, e a forma como a comunidade mais próxima de nós conduzir a sua própria vida, é que vai definir o conjunto como um todo, porque vão ser infinitas dessas comunidades que vão formar a sociedade e que vão se relacionar com o habitat natural, que é o nosso planeta. Portanto, ou a gente, no plano pequeno do indivíduo, a gente muda a forma de viver para uma forma de viver em que a gente exija da natureza muito, muito, muito menos, para ser exato, o número é 1/5 a 1/6 dos recursos naturais que hoje nós exigimos, ou não adianta, a gente pode fazer o que quiser no grande. Se aqui continuar no pequeno, no indivíduo, na família, na comunidade, continuar a se demandar o que se demanda hoje, nós não vamos ter saída do ponto de vista ambiental, ou do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Então, a solução vai nascer do pequeno, vai nascer da comunidade. Por que não nasce só do pequeno, só do indivíduo? Porque nós somos, como indivíduos, nós somos sujeitos a normas sociais. Nenhum de nós vive sem normas sociais. As normas que nos valorizam ou deixam de nos valorizar. Nós fazemos determinadas coisas porque a sociedade valoriza que seja de um jeito e não de outro. Então, é a comunidade quem dá o sustento do ponto de vista da norma social, que vai fazer com que cada um de nós viva de uma certa maneira. Se a sociedade valorizar uma vida onde o convívio social esteja presente no dia a dia, onde o trabalho esteja absolutamente equilibrado com a vida, onde o que é privilegiado, de fato, são as amizades leais, os amores sinceros. Se isto for a vida, nós vamos conformar a comunidade com valores que fazem com que todos os membros dessa comunidade, ou a grande maioria, vão seguir por essa direção. Se, inversamente, o que a gente fizer, o que nós estamos fazendo hoje, em que cada um de nós é o seu trabalho, quando se pergunta para a pessoa, bom te conhecer, me conta um pouco sobre você, as pessoas contam do seu trabalho.
Elas não contam quantos filhos têm, que alegrias tiveram, que tristezas viveram, que angústias estão tendo, que perspectiva estão buscando. Não é isso que as pessoas contam. Então, se a gente continuar centrado no trabalho e, como contrapartida da outra face dessa moeda, tivermos o consumo, não vai ter saída. Se a comunidade valorizar isto, trabalho, consumo, nós nos expressando como identidade por meio do nosso consumo, nós vamos continuar exigindo da natureza uma quantidade de recursos naturais que a natureza não tem como fornecer. Mais do que isso, nós vamos fazer com que as relações sociais deixam de ser relações de integração da sociedade. O tecido social vai se rompendo e, nesse rompimento, as pessoas vão se sentindo mais inseguras, e mais inseguras elas se sentem, mais elas vão querer trabalhar, porque elas acham que o trabalho vai poder cumprir esse papel de trazer segurança para a vida delas. Quando, na verdade, é possível que, para alguns, muito poucos, o trabalho tenha esse papel. Mas o que realmente dá segurança, e a gente vê isto maravilhosamente nas classes socioeconômicas menos privilegiadas no Brasil, o que dá segurança é a comunidade. A classe C e D brasileira mostra isso todos os dias. O padrão de generosidade que existe entre as pessoas é infinito se comparado com o que acontece com as classes A e B, cada um vivendo o seu mundinho, a sua coisinha, a sua vidinha, e preocupado com aquilo que está imediatamente cercando a ele. Enquanto que, nas classes menos privilegiadas, eles sabem que, até eu usando o termo eles, eu me percebo fora desse grupo, e é verdade, estou mesmo. Eles sabem que, se não houver generosidade, não houver compaixão, eles não vão sobreviver. Eles sobrevivem porque, quando um precisa, o outro ajuda. E, nesse processo, eles se sentem mais seguros. Eles não estão sozinhos. Enquanto que, nas classes A e B, é exatamente o oposto disso, né? Há uma ilusão de independência, há uma absoluta falta de percepção de interdependência, que eu dependo de você e dependo de todos os outros, e as pessoas tentam ser cada vez mais independentes. E onde você vai olhar essa independência, ela é medida pelo tamanho da conta bancária. O tamanho da conta bancária não vai dar independência. Ela pode dar independência financeira, econômica, de poder comprar as coisas, mas ela não vai trazer sentido de vida, ela não vai dar uma perspectiva gratificante na vida, ela não vai trazer amigos leais. Aliás, a probabilidade que traga amigos que não são leais é grande, e às vezes até amores sinceros. A probabilidade de trazer amores sinceros também diminui, né? Claro, posso estar dando risada, como se eu estivesse tratando isso com uma leveza que não deveria ter. Amigos deveriam ser leais por definição. Amigo leal devia ser um pleonasmo. Amor devia ser sincero por definição. Amor sincero devia ser pleonasmo. Mas, infelizmente, não é assim que o mundo material, excessivamente material, vive. O que vem acontecendo no nosso mundo contemporâneo é que essas normas sociais, nas comunidades, de fato definem quem pertence ao grupo e quem não pertence ao grupo. Há várias maneiras como essas normas sociais poderiam ser definidas. Por exemplo, várias comunidades religiosas, elas são definidas fundamentalmente pela questão religiosa. E aí, a questão do consumo, o que consome, como consome, define muito menos a identidade das pessoas do que numa comunidade onde o consumo é central, onde as pessoas se apresentam pela maneira como elas se vestem. Aí, se a pessoa não se veste da maneira como a comunidade valoriza, ela está fora do grupo. Se ela é a maneira como se veste, é o carro que tem, é o celular, é a casa que tem, são as coisas que a pessoa tem na sua vida. Isso está definindo ela. Isso é externo às pessoas, é óbvio que é externo. As pessoas não são isso. As pessoas são o que elas são, o que elas conseguem expressar, especialmente de compaixão, de amizade, de amor, de generosidade. Isso são as pessoas. Ou a ausência disso também são as pessoas. A ausência de generosidade, a ausência de compaixão, a ausência de capacidade de amar, ou a ausência da capacidade de ser amigo.
tudo isso define, de fato, as pessoas. É uma simplificação e um reducionismo enorme. A gente pegar uma comunidade onde isso tudo é reduzido ao que a gente veste, onde a gente mora, o carro que a gente se desloca. Mas, de fato, o fato de que a gente vive numa sociedade, muito uma sociedade do entretenimento e da publicidade, leva as pessoas, primeiro, via entretenimento contínuo, a deixar de refletir sobre a própria vida. E via publicidade, a serem pressionadas a achar que elas são melhores ou piores em função daquilo que elas consomem. Não é por outra razão que os anúncios publicitários sempre tem alguém dando risada, feliz, como se aquela posse específica fosse trazer essa felicidade. Olha, eu garanto para você que na hora que terminou aquela fotografia, que tirou a fotografia do sorriso, o sorriso já colapsou, terminou. Não é isso, obviamente. Qualquer um, quando pensa, diz, puxa vida, é mesmo, não é isso a vida. Né? No entanto, é difícil. Não há como a gente minimizar a dificuldade de se viver numa sociedade que valoriza fortemente o material. Então, se nós queremos terminar com isso, é uma grande mudança de valores. E o desenvolvimento espiritual das pessoas, a reflexão sobre o sentido que a vida tem para elas. O que realmente me traz sentido para a minha vida, é isso que vai ser o caminho de saída. E não a minha capacidade de trabalhar mais e mais e mais, para comprar mais e mais e mais, e entrar num ciclo vicioso de trabalho, consumo, dívida, trabalho, consumo, dívida, que tem ocorrido com grande frequência. Isso não vai trazer essa gratificação, não vai trazer perspectiva para a vida, além de trazer, no conjunto da sociedade, a enorme insustentabilidade ambiental, social, econômica e individual, porque as pessoas vivem mal nessa sociedade. Muitas vezes as pessoas se sentem deprimidas e se perguntam como que elas saem da depressão. Claro que, em alguns casos, vai precisar de remédio, não vai ter jeito. Mas, de um modo geral, a saída da depressão vem pela criação. Quando se cria algo e se sente criando algo, a gente consegue sair da depressão. O trabalho é uma forma de criação, uma maneira pela qual se utiliza diversos recursos que a sociedade nos dá, que a natureza nos dá, para criar algo. Algo que possa fazer sentido, seja para a vida de quem criou, seja para a vida daquele que vai usar aquilo que foi criado. E eu, propositalmente, não usei a palavra vai consumir. Eu disse vai usar. Né? O trabalho, então, é uma forma de criação. Ele é importante na vida das pessoas, porque ele ajuda a dar sentido, porque você criou algo, é como se você tivesse criado uma permanência sua no planeta. E nós todos somos efêmeros, como sabemos, e há uma necessidade nossa de sentir, bom, mas será que não tem um jeito de eu deixar a minha marca aqui? O trabalho é uma forma de deixar essa marca, de eternizar essa marca. Agora, vão existir várias outras maneiras de fazer isso. A grande dificuldade na sociedade contemporânea é que não se trabalha para viver, se vive para trabalhar. Ao se viver para trabalhar, se esquece as outras formas de nos eternizarmos na sociedade. As pessoas têm pouco contato com a família, os filhos não sabem direito quem é o pai, muitas vezes quem é a mãe, porque não tem muito contato. Nas classes A e B, muitas vezes os filhos são totalmente terceirizados. É uma babá que vai cuidar, é a escola que vai cuidar, é o professor de natação, de inglês, ou sei lá do quê. Então, essa capacidade de fazer com que a nossa identidade marque a nossa passagem pela Terra e eternize a marca dessa passagem, vai vir pelo trabalho e por todas as outras formas pelas quais nós nos interrelacionamos com a sociedade. Então, eu espero me eternizar nos meus filhos, que por sua vez vão se eternizar nos meus netos, e que assim, eles netos também vão eternizar um pedaço de mim. Eu vou me eternizar pelo trabalho que eu desenvolvo. Estou procurando mudar a sociedade, ajudar a mudar a sociedade. Quem sou eu para mudar a sociedade?
contribuir para mudar a sociedade, ainda que marginalmente, mas dar uma contribuição nessa direção. Isso também me eterniza. Agora, muitas vezes as pessoas dizem assim, bom, mas ninguém vai lembrar que foi você. Não me importa se vai me lembrar que fui eu ou não. Fui eu tive presente e eu deixei uma marca. As pessoas, ao pensar sobre o trabalho, deveriam pensar, imagino eu, dessa forma. Não se trabalha não se vive para trabalhar, se trabalha para viver. Não se vive para consumir, se consome para viver. Dado isto, coloque o trabalho no seu devido lugar de criação e complemente a sua contribuição à sociedade com as suas várias outras contribuições. Seja pela arte, por exemplo, expressando uma visão do mundo pela arte, ou expressando as suas emoções. Pelas amizades, no qual, novamente, se expressa as emoções e se muda a vida das pessoas mutuamente na amizade. E, portanto, se eternizam ambos. Nos amores, a mesma coisa. Se mudam a vida das pessoas mutuamente e, portanto, se eternizam ambos. São essas coisas que vão compor um panorama mais completo, que dão um sentido de vida às pessoas, ou podem dar um sentido de vida às pessoas, e aonde colocar isso apenas no trabalho é uma redução triste. É uma redução para muito pouco daquilo que o ser humano tem e consegue expressar e contribuir para a sociedade, para os outros. E aí a gente precisa lembrar sempre que o que a gente vai ser quando a gente não estiver mais aqui vai ser o que a gente fizer pelos outros, não é o que a gente fizer por a gente mesmo. Então, na situação atual, dos 7 bilhões que nós temos no planeta, 1 bilhão consome quase 80% do total do consumo. Os outros 6 bilhões consomem os outros 20%. Esse modelo, agora eu perdi a pergunta que você me fez. Eu quero saber como é que as pessoas... se pode consumir a mais. Se a gente pode ter mais do que precisa para viver. Tá. Porque eu não acredito que esse 1 bilhão precise desses 80%. Tá. Claro. Então vamos começar de novo. Dos 7 bilhões de pessoas que nós temos no planeta, 1 bilhão consome aproximadamente 80% do total do consumo. Ao consumir esses 80% do total do consumo, com absoluta certeza, uma grande parte desse bilhão de pessoas está consumindo, comprando, usando, descartando coisas numa proporção muito maior do que elas de fato precisam para viver. Para viver, que eu quero dizer, não é a vida básica do comer, dormir e vestir. É o viver em geral, inclusive criando perspectiva espiritual, de desenvolvimento, de educação e tudo mais. Se consome muito mais do que é preciso neste bilhão de pessoas. A pergunta é, dá para ser assim? Bom, já respondemos que não é possível ser assim, porque com essa situação já se consome 50% a mais em recursos renováveis do que a Terra é capaz de regenerar. Então, a questão que se coloca é menos se as pessoas precisam ou não precisam dessa montanha de coisas que levou, por exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, o tamanho médio de uma residência por pessoa aumentou 50%. Será que as pessoas precisam de uma residência 50% maior? Bom, provavelmente elas diriam que sim, porque elas estão comprando tanta coisa, não tem nem onde guardar essas coisas. Então, tudo vai se multiplicando, a casa vai ficando maior, são mais carros e mais roupas, e um armário cheio de roupa, precisa construir outro armário para colocar mais roupa. E as pessoas não se dão conta desse processo. Esse processo está levando a uma situação de insustentabilidade ambiental que já é insustentável hoje, na situação de hoje. Então, é irrelevante saber se isso se as pessoas precisam ou não precisam disso. O que se pode dizer diretamente é que, lamento, se vocês, pessoas, precisam disso, vão precisar desprecisar, vão precisar reduzir o tanto de consumo que vocês vão precisar. O que significa isso? Significa pensar na vida, do ponto de vista do consumo, a partir do bem-estar. Quer dizer, quando se compra alguma coisa, o que nós estamos comprando é
uma certa quantidade, entre aspas, uma certa quantidade de bem-estar. Então, o me vestir me dá uma certa quantidade de bem-estar. Se eu não tivesse com roupa, eu ia sentir frio, enfim. Ter uma casa me dá uma certa quantidade de bem-estar. Tudo isso deve ser pensado na medida do bem-estar de cada um. O que nós vamos precisar é criar um modelo de produção e consumo onde o bem-estar esteja distribuído pelas pessoas. Certamente não vai ser igualitariamente, porque as pessoas são desiguais. Então, cada um vai consumir de um certo jeito, mas olhando do ponto de vista do bem-estar, certamente, por indivíduo, a quantidade de recursos naturais muda muito em relação à situação de hoje. Para produzir os produtos e serviços que vão dar aquele bem-estar, se esse indivíduo pensar em outros termos no seu consumo. Pensar a partir do bem-estar, mas em outros termos. Isto é, esse indivíduo vai olhar um produto para comprar e dizer, eu vou comprar se ele for durável, porque isso é o que mais respeita a natureza. Eu vou comprar o local, mais do que o global, o que foi produzido localmente, porque isso é transportado por distâncias menores, porque se são alimentos chegam mais frescos, é um jeito melhor de eu usar a natureza. Eu vou dar preferência ao virtual e não ao material. Eu não vou comprar o livro, eu vou baixar, fazer o download. Você continua tendo livro, você continua lendo o livro. Quanto de recurso natural gastou para fazer o download? Para fazer o download, praticamente nada. Claro, precisou do cloud, onde estão todos os computadores, precisou do seu computador, mas você produziu uma vez e usou anos a fio. E o bem-estar produzido, a música ouvida, o livro lido, é o mesmo, não mudou. Né? Esse é outro elemento. Um outro elemento é fazer todo o seu consumo pensando em aproveitamento integral e nunca em desperdício. Eu vou usar um exemplo aí que as pessoas não associam com desperdício, que é a obesidade. As pessoas, na sociedade contemporânea, estão engordando, estão se tornando menos saudáveis, e isto é uma forma de desperdício, porque elas estão consumindo mais em alimentos do que elas realmente precisam. O outro lado da mesma equação, elas também estão desperdiçando alimentos numa quantidade incrível. A estimativa no mundo é que se desperdiça 50% dos alimentos produzidos. Em casa, dentro de casa, dos alimentos que entram e que são perecíveis, se desperdiça 30% dos alimentos que entram. Bom, esses alimentos, imagine o que aconteceu lá na cadeia produtiva deles. Usou semente, usou fertilizante, usou água, numa enorme quantidade, 70% da água usada no mundo eram os alimentos. Então, quando a gente desperdiça, quase 60% do lixo brasileiro é alimentos, é feito de produtos orgânicos, 60% do lixo é alimento mesmo, poderia ter sido usado. E aí respeitaria a água que tirou do meio ambiente, respeitaria a semente, o fertilizante, o transporte, que está todo ele sendo desperdiçado junto. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso é que o bem-estar é possível de ser obtido com muito menos recurso natural do que aquilo que a gente está usando. Claro que uma parte disso, um outro desses elementos, é sair do excesso para a suficiência. Isto é, olhar se realmente a gente precisa daquilo que a gente está decidindo comprar. Se chegar à conclusão que precisa mesmo, bom, então deve comprar. E quando eu vejo que eu não estou colocando qualidade nesse precisar, pode ser um precisar físico mesmo, e pode ser um precisar psicológico. Tá? É possível. Agora, tudo isso dentro de uma visão de bem-estar com suficiência. Esses são alguns exemplos, e o Acatu, no seu site, nós temos 10 formas pelas quais é possível caminhar na direção da sustentabilidade. Todas elas são formas que reduzem o volume de recursos naturais, portanto, tornam mais sustentável o planeta do ponto de vista ambiental, mas, mais do que isso, disponibiliza parte desses recursos que estavam sendo usados aqui, nessa comunidade de 1 bilhão, para os outros 6 bilhões que também precisam. Então, os recursos que, sem mudar o bem-estar desse bilhão, vão ser disponibilizados, porque esse bilhão vai consumir de uma maneira diferente, não é que vai consumir menos,
vai consumir diferente, vai permitir que os outros 6 bilhões consumam. Mas é preciso outras qualidades nessa sociedade, é preciso reduzir o tempo de trabalho. O século XX foi o século de maior aumento de produtividade na história da humanidade, de maior desenvolvimento de ciência e tecnologia na história da humanidade. E, no entanto, o século XX foi um século em que não se reduziu a jornada de trabalho. Em 1890, 124 anos atrás, se reduziu a jornada para 8 horas por dia. E de lá para frente, praticamente não se reduziu, tendo tido o maior aumento de produtividade na história da humanidade. Bom, mas a Revolução Industrial não era para dar menos peso e as pessoas poderem ter uma vida de menos trabalho? Não é? Trabalho, a gente não pode esquecer que era um instrumento de tortura. Essa palavra trabalho, uma palavra que vem do latim, cujo significado original era instrumento de tortura. Então, o trabalho não começou por um lado muito bom, começou como sacrifício mesmo. E as pessoas muitas vezes sentem assim. Então, não vamos jogar fora o trabalho, não vamos jogar fora o nosso tempo de vida que a gente coloca no trabalho para consumir coisas que, de fato, a gente não precisa. Porque, na verdade, o que a gente está consumindo é o nosso tempo de vida. Porque se a gente pudesse pegar esse tempo de vida, em vez de trabalhar, a gente fazer outras coisas, como convívio social, a gente provavelmente teria uma vida mais gratificante e o consumo, do ponto de vista da natureza, seria muito menor. Então, volto a insistir, bem-estar é central. As pessoas passarem a viver numa sociedade do bem-estar em que se consuma muito menos recursos naturais para que o mesmo bem-estar seja produzido, para que libere recursos naturais para os outros 6 bilhões serem produzidos, reduza-se a carga de trabalho de todos, para que se distribua o trabalho melhor pela sociedade, de maneira que tenha menos desemprego em várias das sociedades, e um ponto importantíssimo, se distribua a carga de trabalho ao longo da vida de uma outra maneira. Hoje, de um modo geral, as pessoas começam a trabalhar aí pelos 20 anos, trabalham até os 60, 65 anos, e se você pegar esse período dos 20 aos 60, 65, praticamente as pessoas só trabalham. Saem cedo de casa, voltam tarde para casa, estão cansadas, enfim. E o que a gente precisaria? Precisaria reduzir essa quantidade de trabalho e, nas pontas da vida, a gente fazer o quê? Mesmo na ponta da velhice, a gente continuar trabalhando, porque o trabalho tem um sentido para a gente. Então, vamos continuar criando na velhice. Agora, vamos começar, talvez, a criar mais cedo, mas vamos nos preocupar com educação, com convívio social, com desenvolvimento espiritual em todas as fases da vida. Não vamos considerar que o período dos 20 aos 60, 65 anos é um período de suspensão de tudo aquilo que faz de nós melhores humanos. Não, agora eu vou trabalhar. Não, antes disso eu estava estudando. E depois disso? Depois disso morre. Que é o que acontece. Porque as pessoas param de trabalhar, só trabalharam durante 40 anos, não sabem o que fazer da vida. No entanto, se distribuir melhor ao longo da vida, a carga o tempo, melhor dizendo assim, distribuir melhor o tempo entre educação, convívio social, ócio criativo, trabalho, desenvolvimento espiritual, a vida das pessoas será mais equilibrada, elas trabalharão menos tempo quando estão na fase auge do trabalho, mas vão continuar trabalhando depois, vão começar a trabalhar mais cedo, com coisas que elas vão fazendo diferentemente, mas o trabalho vai ser uma parte da vida, e não a vida. Essas são as condições para que o futuro possa, de fato, ser sustentável, não para o 1 bilhão de pessoas, mas para os 7 bilhões de pessoas, olhando o longo prazo do planeta e das relações da sociedade e das necessidades humanas, necessidades essas que necessariamente vão ter que passar pelo amor, pelo afeto, pela amizade e pela arte. São 4 As que o ser humano completo, gratificado, com perspectiva, vai ter que ter. Quando eu menciono a arte, eu estou falando a expressão de ter uma visão para a vida, uma visão de introdução da gente na sociedade como um todo, isso é uma parte da arte. E a arte expressando não só essa visão da vida, mas expressando também as emoções que as pessoas na sociedade contemporânea
infelizmente, vem perdendo. A sociedade chega mesmo a deslegitimar as emoções, o que é uma tragédia. Dê a visão positiva e a negativa juntos. Na minha visão, a questão de conciliar o desenvolvimento espiritual, a espiritualidade, com os interesses mundanos, com o mundo material e aquilo que o mundo nos oferece, não é uma questão de escolha. Essas coisas, naturalmente, têm que vir juntas. A gente pode até pensar que talvez alguns líderes religiosos se dedicam única e exclusivamente ao desenvolvimento espiritual. Mas, se a gente pensar nesses termos, a gente vai ver que o trabalho deles é a questão espiritual. Então, eles, na verdade, simplesmente trouxeram para dentro do desenvolvimento espiritual o próprio trabalho. Agora, nenhum de nós vai conseguir que não tenhamos feito uma opção religiosa propriamente dita, de nos dedicarmos à vida a uma religião e, portanto, a nossa espiritualidade relacionada a uma instituição religiosa, nenhum de nós consegue só ter o desenvolvimento espiritual. Nós vamos estar presentes no mundo, nós vamos trabalhar, nós vamos usar coisas, vamos comprar coisas, vamos conviver com pessoas que, para poder conviver, nós vamos ter que nos deslocar, nós vamos comprar bebida, vamos comprar comida para poder socializar, para poder celebrar, que são as coisas que ritualizam determinados momentos da vida e tornam esses momentos mais inesquecíveis. As coisas que valem a pena ser vividas são aquelas coisas que vão ser lembradas ao longo do tempo, né? E a gente acaba, muitas vezes, banalizando a vida. A gente faz determinadas coisas que já no dia seguinte a gente não lembra o que fez. Então, ritualizar tem esse sentido. E esse ritualizar faz parte de trazer o desenvolvimento espiritual, ou a espiritualidade mais amplamente, trazer junto ao que o mundo oferece materialmente e as possibilidades que o mundo material nos traz, seja para a nossa vida cotidiana, seja para as nossas perspectivas de longo prazo. O que seria da humanidade, por exemplo, sem o desenvolvimento médico, sem o desenvolvimento de remédios, que fizeram parte desse desenvolvimento mundano, empresarial mesmo, né, com todos os problemas que possam existir. Nós estaríamos vivendo ainda como na época dos romanos, que se vivia 25 anos, 30 anos como expectativa de vida. O Brasil, há 70 anos atrás, tinha uma expectativa de vida de 50 anos. Hoje nós temos uma expectativa de vida de 73. Então, um período curto de tempo aumentou. Por quê? Porque o mundano desenvolveu a medicina, desenvolveu os remédios, etc. Isso se compôs, naturalmente, com o elemento de espiritualidade das pessoas. Quantos médicos a gente não encontra que a gente diz, puxa, é uma pessoa iluminada. Ele é iluminada porque está lidando ali com a vida e a morte o tempo todo, aquilo está dando um sentido no trabalho, não apenas da criação, mas de algo que transcende a própria mundanidade daquilo que a pessoa está fazendo. Transcende na medida em que está possibilitando a extensão da vida, que é a coisa mais preciosa que cada um de nós tem.